Olá, vamos falar sobre a deficiência visual hoje, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as minhas amigas por este material, né? Ceder os créditos aí a Priscila e a Sueli. Os slides que eu estou usando hoje são dessas professoras habilitadas em deficiência visual que trabalham comigo lá na Prefeitura de Diadema, né? Então, o que é o professor habilitado? É o professor que fazia a deficiência dentro do curso de pedagogia, né? Eu sou professora habilitada em deficiência intelectual. Então, dentro do curso de pedagogia, até 2016, não, até 2006, desculpa, as habilitações eram permitidas dentro do curso de pedagogia. Depois elas foram extintas e hoje a gente só tem a especialização na modalidade de pós-graduação, né? Então, hoje, se você quiser trabalhar com este público da educação especial, você precisa fazer uma pós-graduação nessas áreas específicas, né? Então, isso aqui é uma professora habilitada, uma professora dentro da legislação, a habilitação ela é superior à especialização, né? Então, é aquele professor que cursa já dentro do curso de pedagogia a disciplina específica para trabalhar com essas deficiências, ok? Bom, então vamos lá. O que é a deficiência visual? A deficiência visual é uma deficiência que gera muito preconceito no sentido de que quando nós pensamos numa pessoa cega, nós pensamos numa pessoa totalmente na escuridão, uma pessoa que está na escuridão, uma pessoa que está num lugar ruim, né? Consequentemente, a gente leva para escuro, negro, sujo, né? Pecado e por aí vai. A gente faz essas associações sem mesmo perceber. Tá? Isso são simbologias da nossa sociedade. E isso atrapalha muito na hora de fazermos a inclusão desses indivíduos, principalmente dos indivíduos adolescentes, que é a maioria dos casos. Nós temos uma grande parcela de pessoas que ficam deficientes visuais. Elas não nascem com deficiência visual, não nascem cegas. Nós temos aí um público diferenciado. Então, se a gente for falar do público da deficiência visual, nós temos uma pequena parte, uma pequena proporção, que são as pessoas com cegueira total ou cegos mesmo, que são aqueles que enxergam até 5% da visão. Eles têm até 5%. Alguns não têm visão nenhuma, alguns têm 2%, 3% em uma visão. E lembrando que é sempre considerado os dois olhos. Se você tem um perfeito e o outro não funcionando, esse perfeito, ele faz a função dos dois, então você pode não ser um deficiente visual, mas um olho não enxerga nada. Um olho não enxergando nada não significa que ele é deficiente visual. Se o outro compensar a sua carência, né, visual aí, isso pode acontecer, tá? Então é sempre no melhor olho. Então pode acontecer do indivíduo não ter nada num olho, não tem visão nenhuma, e no melhor olho ele tem 20%. Ele é um deficiente visual, só que aí dentro da deficiência a gente tem essa divisão de cegueira e de baixa visão. No caso, quem tem até 20% da visão funcionando, ele vai ser um indivíduo com baixa visão. Tá? Isso muda muitas coisas, principalmente nas adaptações escolares. Tá? Então, a cegueira é aquele que tem até 5% da visão e a baixa visão até 30% da visão funcionando no melhor olho, após o uso de lentes corretivas. Tem isso também. Tem algumas crianças ou indivíduos, né? A gente fala muito de adultos porque a deficiência visual, ela acontece durante a vida, né? Então, nós temos muitas pessoas que ficam deficientes visuais, né? Então tem pessoas que perdem a acuidade visual de um olho, da outra chega lá a 20%, 25%, coloca um óculos, uma lente corretiva. Tem gente que coloca a lente de contato mais o óculos e ele consegue recuperar a sua visão, a sua funcionalidade da visão passa dos 30%.
chega a 40%, ele não se encaixa dentro de uma deficiência visual, tá? Então não é porque você usa óculos que você é um deficiente visual, de maneira nenhuma. O óculos faz com que você consiga enxergar, né, funcionalmente. A sua visão vai funcionar perfeitamente usando a lente corretiva. Bom, e dentro da pedagogia, a gente, no âmbito pedagógico, a gente pode definir a deficiência visual como uma categoria que inclui pessoas com visão reduzida e pessoas cegas. Né? Na definição pedagógica, a pessoa cega é quando necessita de instrução de braille. E a pessoa com baixa visão é aquela que consegue ler impressos ampliados ou com auxílio de potentes recursos ópticos. Aqui no texto, né, do Instituto Benjamin Constant, eles usam ainda o termo visão subnormal. A gente não usa mais esse termo, ele caiu em desuso, mas em alguns textos vocês vão encontrar a visão subnormal. É a mesma coisa que a baixa visão. As patologias, as doenças que podem ter como consequência a perda visual. Nós temos o glaucoma, a catarata, a retinose pigmentar, retinopatia diabética, a atrofia do nervo óptico, a retinopatia de prematuridade, toxoplasmose e diversas síndromes, tá? Então, o que são tudo isso? O glaucoma, por exemplo, é a pressão do olho, pressão de fundo de olho. Toda vez que você vai ao oftalmo, é importante pedir para ele medir a pressão do fundo do olho, porque o glaucoma, a pressão alta no olho, ela é assintomática, a gente não sente. E se você tem casos de glaucoma na família, você tem que estar constantemente, pelo menos uma vez por ano, fazendo esse exame e acompanhando, porque ele pode subir de repente e você perder a visão. E é uma coisa muito, assim, assustadora, né? A gente tem casos lá em Diadema que a gente atende da pessoa perder de um dia para o outro, né? Dormiu enxergando algumas coisas, mas acorda sem enxergar nada, é assustador, né? Por glaucoma. A catarata já não, você vai perdendo a visão aos poucos, mas a catarata, principalmente em crianças e quando ela vem muito forte, né? Ela pode causar uma cegueira. A retinose pigmentar, as retinopatia diabéticas, que são consequências por uma diabetes não cuidada, não tratada. Então, nós temos muitos casos de adultos que, por diabetes não tratadas, perdem a visão, tá? A toxoplasmose, que é muito comum, nós temos muitas crianças por toxoplasmose da mãe, aquela doença que a gente contrai com o cocô e o xixi do gato ou com as fezes, né, das pombas, verduras mal lavadas, a gente pode contrair toxoplasmose e é muito perigoso principalmente para as grávidas, né? Então, por isso que precisa ter um pré-natal acompanhando direitinho e se tiver contraído, faz o teste, tem como acompanhar e não acontecer nada com a criança. Mas o que acontece é, às vezes, a mãe ser totalmente assintomática, passar para o feto. Às vezes ela faz o exame na gestação e não dá negativo, mas mesmo assim ela tinha entrado em contato né, com o vírus e isso passa para a criança e a criança nasce com sequelas de toxoplasmose, né? E normalmente a criança nasce enxergando, mas vai perdendo a capacidade visual. A síndrome de Usher também é uma síndrome genética que causa a surdo-cegueira, né? Ele normalmente nasce surdo e na adolescência vai perdendo a visão. Tem vários tipos, mas essa é a mais comum, que você nasce surdo de tudo e aí aí vai perdendo, aprende a Libras e depois vai perdendo a visão, vai ter que aprender o Braille lá na frente. É muito difícil, é uma situação bem complicada, mas acontece, tá? E outras síndromes que podem também ter como sequelas. E nós temos além das patologias, nós temos muitas pessoas que se tornam deficientes visuais por acidente de carro, acidente de armas, por uso equivocado de medicações, né? Pingar colírio no olho assim, sem saber o que você está fazendo é muito sério, tá? Então é uma área do nosso corpo muito delicada que a gente tem que tomar muitos cuidados, tá?
Então, nós temos o Braille como uma ferramenta de comunicação para as pessoas cegas, né? O que é o Braille? O Braille foi inventado por Louis Braille, que foi uma pessoa muito determinada em conhecer o mundo, em se comunicar com o mundo e em passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Olha aí, se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. E ele encontra, que é a comunicação de Braille, que nós usamos até hoje, que é extremamente eficiente. Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809 e morre em janeiro de 1852. Ele ficou cego aos 3 anos de idade, em consequência de um acidente, né? E a família tinha condições, logo colocou num instituto para cegos, né? Para ele conseguir aprender alguma coisa, aprender uma profissão. E nesse instituto para cegos ele teve contato com uma palestra de Charles Bardier, que foi ministrar lá no Instituto Cego, numa palestra sobre comunicações noturnas paramilitares, né? Na época era uma grande preocupação da sociedade, as guerras, né? A preocupação bélica era frequente. E essa comunicação era um código criado a partir de 12 pontos, 6 de cada lado, 6 em cada coluna, né? E Louis Braille achou bem complexo esses 12 pontos, mas ele aproveitou essa comunicação para inventar o Braille como nós conhecemos hoje. E ele tinha apenas 15 anos de idade quando ele fez isso, né? Para vocês verem como era uma pessoa muito inteligente e determinada. Na época, antes de se criar o Braille, ele era utilizado as letras normais em relevo. Como muitas pessoas ainda hoje em dia acham que é assim que os cegos leem, né? Eu sempre achei que a letra estava em relevo e eles passavam a mão e sentiam as letras, né? Que aqueles pontinhos eram o contorno das letras, mas não é, tá? Então, quem não conhece esse sistema Braille, nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Ele é a combinação de 6 pontos, é a metade do que ele viu lá na palestra, né? Essa combinação de 6 pontos, ela é numerada para a gente entender a ordem, seguir uma sequência, né? E essa combinação a gente escreve o que a gente quiser em qualquer língua, tá? Então a gente pode escrever em português, em alemão, em francês, em chinês, né? Ou mesmo em japonês, como o Djavan canta, né? Que é mais fácil aprender japonês em braille, a gente pode escrever. A gente pode também escrever toda a linguagem instrucional da internet, do computador, todos os símbolos e sinais que a gente tem na nossa vida, a gente consegue transferir para o braille. É importante lembrar que o Braille, ele, diferente das Libras, ele não é uma língua, tá? Ele é uma ferramenta. Então, a Libras, ela tem toda uma... A Libras é muito mais difícil, ao meu ver, porque Libras, ela é uma língua, né? A gente tem que aprender todo um contexto para se falar, uma estrutura, né, para você conseguir se comunicar através dela. O Braille não, ele é uma ferramenta que eu uso para transcrever a minha linguagem, né, na linguagem nativa minha. Então eu consigo escrever na ordem, na sequência, consigo respeitar a organização gramatical da nossa língua, com sujeito, verbo e predicado, por exemplo, né? Coisa que é diferente nas Libras. Essa é uma diferença bem importante. Libras é a língua brasileira de sinais e o Braille é um código. É um código que a gente usa, é uma ferramenta que eu uso para poder me comunicar com as pessoas cegas ou com baixa visão, tá? Ele é composto dessa forma aí, como vocês estão vendo. Olha, são 3 pontos nessa ordem, nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tá, essa ordem é importante, tem que ser respeitada. Não pode ser 1, 2, 3, não pode, tá? Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos usar esses 3 dedos aqui. Daqui a pouco a gente... 3 dedos de cada mão, ok? Que é o indicador, o dedo... dedo médio e o dedo anelar. Dedo do meio não, dedo médio e o dedo anelar. Ok? Para escrever na máquina Braille. Vou dizer isso melhor daqui a pouco. Então, a ordem, né? Esses 63 sinais básicos do código, né? Do nosso alfabeto e dos números básicos, eles estão dispostos em 7 séries, tá? São denominados a ordem Braille. Para vocês entenderem, nós temos a primeira série do A ao J. Agora, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui para a tela bonitinho, ó. A letra A é o ponto número 1, a letra B é o ponto 1 e 2. Lembra? 1, 2, 3? A letra C é o ponto 1 e 4. A letra D, 1, 4 e 5. Então, essa ordem a gente precisa entender, né? Porque nós vamos trabalhar muito com números, né? E aqui nós temos todas, ó, a primeira, como elas são organizadas, a primeira série é do A ao J, a segunda série do K ao T, a terceira série do A ao U com acento, porque aí entram todas as letras acentuadas, elas são diferentes. Então, o A sem acento é aquele, o A com acento já muda, né? Eu vou ter o ponto 1 e 6, por exemplo, com A com acento, tá? Toda essa combinação, vocês vão falar, nossa, professor, é muito difícil. Não é. Na medida que você vai usando isso diariamente, nós somos incríveis, né? O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, uma capacidade de memorização muito boa. Então, você consegue incorporar isso na sua rotina e fica tudo muito tranquilo. Podemos escrever todos os números, todos os códigos, símbolos. Esse é o alfabeto Braille básico, bem mais fácil de olhar por aqui, tá? Aqui, mais uma vez, eu apresento para vocês as linhas, né? Esse é o alfabeto. Pois bem, como que a gente faz, então, a partir dessa introdução, como que a gente faz os materiais adaptados, como que a gente inclui a criança com deficiência visual? E aqui nós chegamos no ponto chave da nossa conversa, né? Nós precisamos de um atendimento educacional especializado para essas crianças, ok? Só que o vídeo está ficando muito longo, então a gente vai encerrar por aqui. E eu continuo a partir deste slide no próximo vídeo, combinado?